né, na medida em que a gente tem relativamente pouco tempo, mas que a gente consiga fazer troca sobre como é que esses processos todos que têm se desenvolvido de tokenização, de utilização de blockchain, afetam, já têm afetado, mas afetam ainda mais, principalmente, as projeções futuras para a atuação das serventias extrajudiciais, tanto no que diz respeito às funções notariais quanto às registrais, né? A gente já tem aí funções notariais muito bem desenvolvidas e com alterações bastante significativas e consolidadas, algumas no âmbito registral também sendo consolidadas aos poucos, com algumas tensões ainda próprias do processo de construção, do processo de inovação. É importante dizer, e sem querer fazer nenhuma abertura aqui, mas só para a gente dar um pouco do tom, né? É importante dizer que todo o processo de inovação ele sofre isso. Isso aconteceu com todas as tecnologias disruptivas, né? Então, toda vez que a gente tem uma mudança muito aguda na forma como as coisas ocorrem, existem os grupos de resistência em geral, os grupos pró e os grupos contra. Na medida em que a coisa vai avançando, percebe-se que muitas vezes, né, não raras vezes, os objetivos desses dois grupos são os mesmos, que é alcançar o resultado melhor para aquela categoria, para aquela representação, enfim. Então, é comunicando, é fazendo esses ambientes, criando esses ambientes que a gente consegue avançar cada vez mais. Então, eu vou, né, pedir que tanto o professor João Pedro quanto o professor Hércules fiquem à vontade, deem início a essas discussões. Eu posso falar um pouquinho logo em seguida sobre blockchain e o que tem acontecido aí no âmbito de DREX, e principalmente com esse cenário novo, né, de Santa Catarina, com a resolução que já está servindo aí de base até para o Rio de Janeiro, que é a resolução lá de Porto Alegre. Então, como é que tudo tem ficado nesse cenário, mas queria muito ouvi-los primeiro, para que a gente consiga avançar. Muito bem. Eu, como registrador, e tudo que se faz no Brasil começa pelo notariado, mesmo porque o tabelião é receptor da vontade das partes, ele é o jurista, é aquele que representa o Estado, que está ali em benefício da comunidade e que todos usam para isso, que evita litígio, né, que dá essa segurança total. E a própria tokenização, ela começa com a tal de promessa, uma permuta por um token. Então, com a palavra, o meu querido amigo e grande mestre, Vinícius. Ótimo. Amigo Lamana Paiva, professor Lucas, todos os presentes, é uma alegria poder estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho da experiência e também das angústias, né? Porque passamos nesse momento de um turbilhão de emoções, de transformações, e é interessante já destacar que no ramo, né, na especialidade do tabelionato de notas, a gente enfrenta bastante a questão sobre a autenticidade da manifestação da vontade, a integridade dessa manifestação, como sair do papel e levar para a realidade eletrônica, né? E aí alguns falam de virtual, mas essa presencialidade mediada por tecnologia, como fazer e garantir autenticidade e integridade do documento. Certamente, o tabelião pode ser muito útil em intermediar videoconferências, né? Essas videoconferências, elas são bastante úteis, mas a tecnologia, ela precisa de algo mais, de estabilização do meio de prova, por exemplo, usando os certificados digitais. E daí a gente tem uma lei específica que veio em 2020, a 14063, para dizer o que é uma assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e a assinatura eletrônica qualificada, né? E é com o uso do eCPF ou eCNPJ. E os tabeliães de notas do Brasil se atentaram para isso e vêm usando a tecnologia de blockchain e também a assinatura eletrônica avançada por meio de um certificado digital notarizado para garantir segurança jurídica. Então, esse primeiro passo foi dado e o Brasil, o notariado brasileiro, é exemplo para o mundo em relação ao ingresso
nesse ambiente tecnológico, né? É interessante dizer, por exemplo, que em novembro de 2025 estará a presidente do Conselho Federal lá em Washington para tratar de apresentar o e-notariado, né? E a própria União Internacional do Notariado Latino é que elegeu o e-notariado como uma ferramenta útil a ser demonstrada no Banco Mundial, em Washington, como evolução dos notários do mundo. Interessante ver como o Brasil está na vanguarda quanto à garantia de segurança jurídica, mesmo nessa restrição de circulação e manifestação de vontade remota. Esse é um primeiro ponto importante. Os notários, eles utilizam tecnologia blockchain, e daí o professor Lucas Carapiala ele vai poder mencionar um pouco mais sobre o que é a DLT, né? Assim, se eu posso usar essa tecnologia de forma permissionada. A nota chain dos tabeliões de notas, quem é nó de rede é só tabelião. Não há uma distributividade ampla, pública, para qualquer um ser nó de rede. Todavia, nós garantimos a estabilização do meio de prova, os registros dos hashes de cada ato notarial eletronicamente praticado no Brasil. Então, é importante que a gente diga que os notários, eles vêm usando a tecnologia e sempre aprimorando, né? Porque uma coisa é certa, quando a gente fala que eu preciso garantir autenticidade na manifestação de vontade, algo que logo surge é quem garante que do outro lado da tela está propriamente o ser vivo Hércules e não um deepfake, um holograma que se passa por Hércules, cujo timbre de voz seja dele. Então, eu preciso de ter provas várias de vida do cidadão que declara, e eu também preciso de um batimento biométrico para poder saber que aquela pessoa é a que está manifestando a vontade, é a titular do CPF tal e qual. Então, há muito o que a gente precisa se aprimorar sempre. Constantemente a gente ouve notícias de ataque hacker em tal tipo de plataforma. Anteontem mesmo a gente verificou um ataque em relação ao Pix, né? Um desvio de 400 milhões de reais, e a gente precisa sempre cuidar da autenticidade e integridade na manifestação de vontade. E dentro desse ambiente é importante agora tratar de questões outras, como representação digital de itens do mundo real que têm expressão econômica. Interessante, aí o professor Lamana Paiva vai poder nos mostrar como é o modelo do Rio Grande do Sul, que de resto foi replicado no Código de Normas do Rio de Janeiro sobre transações de permuta com criptoativos, e também nos falar sobre como é que foi a manifestação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nessa oposição. E é interessante dizer, enquanto alguns tribunais eles regulamentam como deve se comportar o tabelião de notas, que vai intermediar essa relação entre um proprietário de um imóvel que pretende desmaterializar o imóvel e que esse imóvel tenha uma representação digital e que ele possa tramitar direitos numa blockchain, numa rede, e como é que isso é possível fazer por escritura pública e, de certa forma, vai ter uma publicidade na matrícula do imóvel, essa dada permuta, na forma com que existe no Rio Grande do Sul, desde 2021, e também no Código de Normas do Rio de Janeiro. E, em contraposição, em Santa Catarina, os registradores eles não podem dar publicidade para esses negócios jurídicos. Interessante a circular que a Corregedoria recentemente enviou, o que mostra, como disse o professor Lucas Carapiá, que estamos aqui num momento de acomodação de regulamentação
e a gente bem sabe que no Brasil, quem tem competência para legislar sobre registros públicos, sobre direito civil, é a União Federal. Compete à União Federal regulamentar esses aspectos, porque um só direito civil, um só direito notarial e registral é que deve vigorar no país. Então, é muito oportuna essa nossa conversa aqui para mostrar que a gente está numa semana em que vários fatos aconteceram e que merecem a nossa reflexão, para que a gente, na qualidade de formadores de opinião, né, assim, que a gente possa formar opinião para que uma melhor regulamentação seja feita. E, Lamana, seriam essas as minhas palavras inaugurais, agradecendo muito a presença de todos, e agora eu passo a palavra para o fiscal do tabelião de notas, que não é só a corregedoria, não. O fiscal é o cidadão, o povo, constantemente, a todo instante, a gente pratica os atos, a gente qualifica na qualificação notarial, mas, além disso, além do povo, da corregedoria, o ato notarial ele tem uma vocação muito específica, geral, né, em relação às escrituras negociais, que é passar pelo crivo da qualificação registral. Então, eu passo a palavra aqui para o professor de nós todos, aqui, o professor João Pedro Lamana Paiva, e é uma grande honra poder estar aqui com todos vocês. Uma boa noite a todos. Grande Hércules, em teu nome e em nome do Lucas, eu cumprimento a todos os nossos pessoal, os nossos colegas que estão aí nessa live de hoje, para tratar de um tema palpitante, eu diria, e atual e moderno, Lucas, porque o Cartório 4.0, ele se destaca por todas as novidades que nós temos hoje no Brasil, né? Em função, inclusive, do DREX e também da tokenização, né? Então, eu diria que trata-se de um assunto absolutamente novo, e como tu disseste, não só no Brasil, como no mundo. E, em sendo assim, ninguém aqui no Brasil pode dizer que domina completamente o assunto. Ninguém. Veja só, ninguém. E tudo tem uma história, né? Tudo tem uma evolução disso aí. Nada chega no dia, né? E um tema que está em evidência, como é o caso da tokenização imobiliária, nós voltarmos lá para o século passado ainda, quando surgiu na Europa o blockchain, 1997, se não me falha a memória. Em 1900, começou a surgir o termo blockchain na Europa. E nós, registradores brasileiros, que participamos dos eventos internacionais e que estamos sempre procurando aperfeiçoamento diante disso aí, foi, digamos assim, um impacto que deu que o blockchain substituiria o registro de imóveis. E, passados tempos, veio em 2008, já começou a se falar no Brasil em blockchain. E eu, Hércules e Lucas e demais colegas, desde a época quando surgiu o blockchain, que eu comecei a verificar, eu digo, o blockchain não vai substituir jamais o registro de imóveis. Ele é uma bengala para que os atos possam ser mais evidentes, mais corretos, mais rápidos e tudo mais. E essa rapidez, ela começou a surgir para nós, e com a ajuda hoje que nós vamos ter do blockchain, foi com a Lei 11.977, que criou lá nos artigos 37 e seguinte da lei, né, o sistema do SREI, o Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis no Brasil. E miram e pensem como, 2009, o Brasil não tinha, em muitos estados da federação, a internet. E como é que você vai dar em 5 anos, né, criar um sistema de registro eletrônico em 5.570 municípios, né, para uma população de, hoje, 213 milhões, na época 210, 205? Como fazer isso? Vejam só, que situação. E aí, nos 5 anos, não deu para se criar o registro eletrônico mesmo, né? E aí veio o provimento, esse famoso, que o Hércules participou de muitas reuniões conosco, de 2015, quando a ministra Nancy lançou o provimento número 47. E por esse provimento,
surgiu as centrais compartilhadas, que serviu para hoje para o ONR. E veja só, e o que é o ONR? É o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do Brasil. É esse que comanda, e é esse ONR que vai sim comandar as plataformas, não só do blockchain, como também parceria com o Google, para a gente implantar o sistema da tokenização. A regulamentação dada é aquele ditado quando se diz, quando o legislador não legisla, quando nós precisamos de uma lei, aí quem é que vai legislar? Hoje, e sempre foi o judiciário. Nós tivemos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul com o provimento do More Legal. O More Legal, em 95, foi criado no Rio Grande do Sul para regularização de imóveis, tá? Para ser mais rápido, mais eficiente, e regularizamos milhares e milhares de imóveis nos 497 municípios. E o que ocorreu com o More Legal? Entraram com a DI, ação direta de inconstitucionalidade, aonde foi aventada a alegação de que o corregedor-geral, o tribunal, não poderia legislar sobre matéria de registro público, que o ERC falou que está lá no artigo 24 e 25 da Constituição. E o que é o More Legal hoje? Está lá na Lei 14.365. Não é isso? Aliás, 13.465, não é isso? 13.400 ou 14, agora estou confundindo. Então, criou. E dali para cá, agora, muitos estados adotaram. Então, pessoal, quando o legislador não cria, e se alguém quer e verifica que está na hora de poder regularizar algo, ele vai lá e normatiza. E foi o caso, Hércules, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele estava carente já de uma legislação, porque começou a surgir esse aspecto da tokenização de imóveis, né, dentro de uma plataforma blockchain. Mas não está, os imóveis não estão lá na blockchain. Não existe essa possibilidade. E só quem pode comandar isso é o próprio ONR. E o ONR está fazendo isso. Eu sou totalmente a favor da regulamentação nacional. O Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, tem regulamentações estaduais. E não é o suficiente. Nós damos o pontapé inicial. Nós tivemos coragem, pessoal, de implantar, de atender um pedido da comunidade lá na época. E quando praticamos o primeiro ato, se discutia muito, seria dação em pagamento, seria compra e venda, se seria, então, uma permuta. Aí chegamos à conclusão, nós, notários e registradores, que seria uma permuta por um token. E o token tu pode trocar por um imóvel, por um token por soja. Tu pode trocar por um, digamos assim, um automóvel. A permuta não pode ser feita? Pode. Então, foi isso que ocorreu. E aí surgiu esse aspecto da tokenização. Quando o direito e as inovações batem às nossas portas, nós temos que abrir. Porque se nós não abrirmos, formos fechar, eu tenho certeza que perderemos essa atividade. Tá? Então, essa permuta, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, é um bem imóvel, que vem permutar, que é uma empresa de tokenização. Não é uma empresa qualquer, não é uma SPE qualquer, não é uma limitada. É uma empresa credenciada para isso, com contrato social e todos os regulamentos arquivados na junta comercial. E passa para a CVM. Tem uma série de itens, e esse imóvel que ele está permutando por um token, esse imóvel fica afetado. É um compromisso dele pelo manual de fidelidade, que ele não pode se desfazer daquele imóvel. Primeiro, ele tem que atender todos os pedidos. Então, essa tokenização, eu quero dizer que não tem nada a ver com o imóvel. Uma coisa é a tokenização de ativos, tá? O ativo, digamos assim, imobiliário, aonde alguém fez essa troca e agora ele quer negociar esse token. Ele quer negociar. E o que ele faz? Ele pega o token e bota no mercado, dentro da plataforma de quem? Dessa empresa de tokenização. Ele coloca no mercado e o imóvel lá, digamos assim, está para venda, como tem uns que estão para alugar. São aluguéis. Então, aonde que eu vou fazer nesse token? Eu vou lá e quero investir, eu sou investidor. E quero investir. Não quero investir na Bolsa. É a mesma coisa, comparação bem chula. A Bolsa com a tokenização. Eu vou investir na Bolsa, eu não sei se eu vou pegar de volta o meu dinheiro,
E quem é que diz que eu estou investindo na Bolsa? E a tokenização, essa aí, a pessoa vai lá, eu quero comprar 20% desse imóvel. Qual é o valor do imóvel? 1 milhão. Então, eu vou lá e dou 200 mil e sou proprietário da fração ideal do ativo imobiliário. Não é da propriedade. Não é da propriedade, é do ativo. Porque não tem lei ainda para que possa entrar na blockchain e lá tu comprar já os 20%. Porque depende de escritura pública, porque depende de pagamento de IPTU, de TBI e etc. e tal, negativas e etc. e tal. Então, eu compro esses 20%. O Lucas vai lá e compra 30%. Tá? Aí, o Eduardo Pfeiffer, ele vai lá e compra mais 20%. E o Hércules compra os outros 30%. E aí, o que acontece? O imóvel está totalmente em nome de 4 pessoas. O quê? O ativo imobiliário. O que ele faz agora? Nós nos reunimos, vem cá, vamos pegar o imóvel para nós, vamos colocar no nosso nome, e aí nós procuramos a empresa e lá nós vamos oferecer. Nós queremos o imóvel que ele saia da tokenização e entra no nosso patrimônio. Perfeito. O que ele faz? Ele vai lá, faz um requerimento dirigido ao oficial do registro de imóveis, né? E esse requerimento, que está previsto no manual, ele pede a rescisão, a destinação daquele imóvel. Ele deixa de ser tokenizado. E aí vamos lá no tabelionato do Hércules, quem vai lavrar a escritura dele vai ser o substituto, porque é incompatível, vai lá e lavra a escritura e nós adquirimos esse imóvel, agora sim foi adquirido a propriedade. Então, essa relação que nós temos, gente, da compra de ativos imobiliários é de confiança, porque ainda não temos uma regulamentação, nós precisamos dela. E o RIB, o IRIB e o ANR estão trabalhando fortemente nisso aí, junto ao CNJ, já que não sai lei nacional, então estão trabalhando para isso. E aí, se tu queres também, o imóvel está alugado, tá? Por R$20 mil, o valor dele é 400 mil, e estou recebendo 20 de aluguel mais ou menos 0,5%. Tá? Não é um péssimo negócio. Eu vou lá, então eu vou investir lá. Eu vou lá e compro 10%, certo? Desses 20 mil do aluguel. Então eu vou receber 2 mil por mês. Mas eu vou, em compensação, eu tenho que pagar 100 mil para a empresa, né, que é a minha cota lá que eu paguei para poder participar agora como investidor em frações, digamos assim, em aluguel. Uma é investir em fração e a outra é em aluguel. Então, resumindo, o que nós precisamos fazer é dar sequência, tá, a essa tokenização, certo? Para que haja uma regulamentação e utilizar, se possível, o que já existe no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Nós temos é que evoluir e não involuir, gente. A inovação está aí e nós precisamos. Olha, se o sistema fosse tão ruim assim, isso aí é só problema de entendimento. Uma coisa é o ativo imobiliário e o outro é a propriedade jurídica. Uma coisa não fecha com a outra. Esse é o grande lance que nós temos. Então, vamos construir, vamos levar para frente para poder, então, ter mais, digamos, uma atividade junto no nosso portfólio dos notários e dos registradores. Muito se comenta que lá na tokenização do Lamana, né, esse imóvel foi lá para o blockchain e não volta mais. Gente, não existe essa possibilidade. Não tem a mínima, digamos assim, senso digamos assim, de que existe essa possibilidade. Uma coisa é a propriedade, que no Brasil o sistema é de direito, e só se mexe nela, só se transfere mediante escritura pública ou instrumento particular, né, com o pagamento do ITBI e as negativas e o registro no imóveis. Não adianta. Você só é dono quando registra. E repito, a tokenização não é compatível com a propriedade imobiliária. Apenas a propriedade está lá, está afetada, o proprietário, a empresa tokenizadora não pode alienar, não pode onerar, entendeu? Somente na tokenização. Em síntese, Lucas, mais ou menos era isso para não roubar o tempo de todos. Perfeito, professor. Muito bom ouvi-los. Acho que a gente tem um cenário aí que fica bem delimitado, né? Então, o que é que quero fazer, né? Qual é o meu papel aqui nesses aspectos? Eu quero falar muito rapidamente sobre
blockchain e como é que tokenização entra em toda essa discussão. Então, eu quero apresentar muito rapidamente aspectos de fundamentos da blockchain, mas, de fato, muito rapidamente, porque eu também quero ter um tempo para mostrar para vocês alguns projetos que têm funcionado em torno da tokenização e como isso já é uma realidade, e, finalmente, logo depois disso, tentar perceber como que isso tem afetado toda a discussão de cartórios e aí focar mais recentemente no Drex, na guinada que o Drex deu para essa etapa, agora essa plataforma de reconciliação de gravames, e em que medida, né, as serventias extrajudiciais podem ver um cenário junto de todo esse processo de mais promissor, né, de presente e também de futuro. Então, sei que é bastante coisa e até peço perdões antecipadas por fazer isso muito rapidamente, mas a ideia é, de fato, tentar apresentar insights, dar um panorama geral e fazer todo mundo perceber como essa é uma discussão muito profícua e que a gente está no momento ideal para fazê-la, né? As coisas estão acontecendo e sendo construídas, então não há melhor momento do que esse para efetivamente intervir no rumo que as coisas estão tomando. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, e vou compartilhar aqui minha tela, alguns projetos aí que eu levantei, que em alguma medida trabalham com tokenização, e inclusive alguns que remetem à tokenização imobiliária. Eu vou compartilhar aqui a tela integralmente. E aqui é o seguinte, eu fui levantando algumas coisas que nós temos aí já aplicáveis no aspecto da tokenização, e do ponto de vista da tokenização imobiliária, percebam que existem dois cases aí muito conhecidos no Brasil, que são os casos do token Ribus, que de alguma forma reproduz o mercado imobiliário a partir desse token, que funciona ali como um token que em alguma medida tem também aspectos de governança, e que não foi considerado um valor mobiliário pela CVM. A gente tem algo muito parecido também, que é o token DIN, que também reproduz, embora não seja, né, e aí vamos explicar melhor essa questão do que é que eles representam, não é exatamente o imóvel, mas aspectos relacionados ao imóvel, e também foi tido pela CVM não como um valor mobiliário, e que em alguma medida também se refere a questões de imóveis. E temos tokens que, de fato, acabam, de alguma maneira, sendo valores mobiliários, mas que estão atrelados aos imóveis, e aí, muito mais recentemente, eu pesquisei esse token, na verdade, a Azuvia Digital Assets fez uma captação de recursos aprovada também pela CVM, aí sim já considerada como um valor mobiliário, e estava pagando a rentabilidade aí de 140% do CDI, né, desse Blue Ventures, que era, e aqui não é nenhum tipo de propaganda, tá, é só mesmo para mostrar como isso tem sido usado. E aí foi captado um valor em torno desse imóvel que foi dado em garantia, então a gente tinha uma construção ali dada em garantia, isso já está fechado, mas foi uma operação totalmente aprovada pela CVM. Temos tokenização de dívidas e de créditos também, já em algumas plataformas, eu peguei algumas das mais conhecidas, você tem aqui a MFI com algumas plataformas de tokenização de títulos e de fundos, além de dívidas, né, principalmente, e também autorizados pela CVM, além de dívidas de emissores em geral, então as pessoas podem, de alguma forma, para captar crédito, entregar a originação da dívida para uma empresa como essa e simplesmente captam esse recurso, oferecendo uma rentabilidade, enfim, né? Também há essa tokenização, a LIC, que hoje faz parte da estrutura do próprio Itaú, você tem ali alguns tokens, ou alguns créditos também que podem ser tomados a partir da tokenização, e aí, consequentemente, o investidor pode escolher, né, em qual tipo de crédito vai estar inserido. E aqui eu mostro para vocês, esse é um site estrangeiro, é um agregador de notícias, o rwa.xyz, só para vocês perceberem o nível de
deixa eu fechar aqui, o nível de tokenização, nesse caso aqui ainda de ativos que não são corpóreos exatamente, né? Alguns deles até são, mas em tese seriam derivativos. Então, stablecoins, que são moedas fiduciárias tokenizadas, tesouros americanos, os bonds, né, que são os títulos americanos, crédito privado, olha o volume de crédito privado no cenário geral. Percebam que o crédito privado, que é esse aqui azul, ele é o que é mais tokenizado no mundo inteiro, além de commodities, e aqui a gente percebe nas commodities, inclusive o próprio ouro tem sido tokenizado através, por exemplo, de tokenizadoras como a Paxos. Você tem quase que stablecoins de ouro, enfim. E quero mostrar que esse já é hoje, né, não considerando, aqui eu não tenho imóveis, está vendo? Além tem até fundos, mas não tenho imóveis propriamente, mas percebam que esse já é um mercado que em blockchain hoje tem um total de 27,95 bilhões de tokens com esses ativos que estão aqui. Isso é algo que é colocado, né? Você tem ações já tokenizadas, ações de empresas efetivamente tokenizadas. E aí eu vou parar o compartilhamento, mas precisava fazer essa introdução para mostrar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Para mostrar o seguinte, a tokenização, peço perdão mais uma vez pela rapidez, né, mas é só para ter um panorama geral. A tokenização é uma realidade, né, é uma realidade que a gente tem visto aí cada vez crescendo mais, estima-se que seja um mercado cada vez maior, né, inclusive fala-se da faixa dos trilhões de dólares em relação à tokenização nos próximos anos, o que é, né, astronômico, e claro, a gente não está falando só de aspectos relacionados àquilo que vai passar pelo registral, pelos registradores e pelos notários, obviamente, a gente está falando de tudo. Mas a questão o mercado vai explorar, queiramos ou não, a tokenização, já está explorando, e explorará ainda mais a tokenização. A tokenização hoje, do ponto de vista dos aspectos, do ponto de vista imobiliário, ela é muito feita a partir do oferecimento do imóvel em garantia para a captação de crédito. Isso é algo que está absolutamente consolidado no Brasil e no mundo, e isso gera também uma série de deficiências, gera uma série de serviços que podem ser oferecidos. Porque a partir do momento em que você explora um token e consegue oferecer ele num padrão de blockchain que é oferecido para o mundo inteiro, começa a haver crises de confiança. Então você percebe, não, mas espera aí, como eu vou confiar? Quem é que está emitindo esse token? Mas de quem é essa dívida? E essa confiança é algo que a blockchain promete resolver, mas ela não resolve integralmente. Por quê? Porque tudo bem que você confie que se você comprou um token, aquele token está amarrado numa operação de crédito, que aquele valor vai lhe ser devolvido de qualquer maneira. Mas não se consegue confiar plenamente, a blockchain não entrega, por exemplo, a confiança na originação da dívida, no caso de captação, né, de crédito a partir da emissão de dívida. Não se consegue confiar plenamente na integridade daquele bem que está sendo dado em garantia. Então imagine que esse bem seja um imóvel. Quem vai dizer para a blockchain que aquele imóvel realmente existe, tem as condições que diz que tem, e não está gravado por uma série de outros gravames, por uma série de outros ônus que a gente possa verificar? Não dá para a blockchain fazer isso, não dá para o contrato inteligente fazer isso. A blockchain, ainda que o contrato inteligente ele seja muito bem desenvolvido, ela precisa obrigatoriamente ser alimentada por informações. E informações que partirão e continuarão, como hoje já o fazem, continuarão partindo de entes de confiança. E me parece que as serventias extrajudiciais ocupam esse espaço naturalmente, né? É claro que não sem se mobilizar. Outro ponto que eu acho muito importante de se dizer é que hoje a gente percebe uma transformação muito aguda, assim, aqui ou acolá, o afastamento de atividades de registro para fins de emissão desse tipo de dívida, com a utilização de securitização, principalmente pela CVM, mas não é possível não se mobilizar no sentido de acompanhar o que o mercado tem feito.
e me parece que, ao acompanhar o que o mercado tem feito, é que a gente entra num cenário muito promissor do desenvolvimento de serviços e produtos, colocando-se aí os cartórios no centro da discussão, como grandes entes de confiança, principalmente no Brasil, né? Os cartórios no Brasil, ao longo de toda a história, como muito bem colocou o professor João Pedro, têm ocupado esse centro da confiança das pessoas, e que pode também, como colocou o professor Hércules, apresentar ali instrumentos, como já se faz no âmbito notarial, que deem regularidade, né, que garantam a operação, que garantam a conformidade, que garantam que aquela pessoa que está ali é ela mesma. Então, todas essas validações serão, né, validações que o mercado vai precisar em nível de padronização. E isso é o que a gente tem construído, ou está construindo aos poucos ao longo dessa jornada. O que é blockchain, o que são contratos inteligentes, como a blockchain funciona, como esses contratos inteligentes eles operam, tudo isso faz parte de um contexto de conhecimento que entendo, relativamente complexo, mas diante do qual todos vão precisar estar preparados. Isso não é só tecnologia. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa originariamente da área de tecnologia. Eu sou advogado. E tive, ao longo desses últimos 6 anos, que me debruçar sobre a tecnologia, não para aprender a escrever código, mas para aprender exatamente quais são os riscos e a auditabilidade de determinados tipos de operações que ocorrem, por exemplo, para os meus clientes. Mesma coisa vai acontecer, e já tem acontecido, para os cartórios e todas as serventias extrajudiciais. Hoje, não, né, com a implementação cada vez maior da tecnologia blockchain, você precisará cada vez mais para auditar, por exemplo, a informação, para, até como a gente vai falar um pouco, fazer a reconciliação dos gravames, para estabelecer a informação de modo seguro, saber exatamente o que é um contrato inteligente, como ele opera, quais são as falhas, quais são as possibilidades. E aí isso virou, digamos, vocabulário básico, né, cada vez será mais vocabulário básico, ainda que a gente não precise efetivamente aprender a programar. Então, esse é um cenário que eu acho que precisa ser vencido. Não quero também passar por conceitos fundamentais de blockchain, para além desses primeiros que vou trabalhar aqui, porque logo em seguida quero falar também um pouquinho de Drex e dos cenários para os cartórios, como eu havia me comprometido. Então, fazendo nessa segunda parte agora da fala, muito rapidamente sobre a tecnologia blockchain. Blockchain nada mais é do que um grande livro de registro de informações, né, de entradas e saídas de informações. O diferencial da blockchain em relação a todos os outros sistemas de bancos de dados que a gente tem hoje é que a blockchain ela não é controlada por nenhum ente obrigatoriamente centralizado, e essas informações que transitam dentro desse grande banco de dados, elas não dependem diretamente de serem verificadas, falseadas ou verificáveis por nenhum tipo de pessoa. A blockchain ela faz com que programas de computador, né, possam ser auto-executáveis, sem que ninguém necessariamente precise apertar um botão de um lado e outra pessoa apertar o botão do outro lado. Como falei, isso do ponto de vista do cenário dos negócios é fantástico, porque pessoas ao redor do mundo podem fazer negócios entre si sem sequer se conhecerem. Por outro lado, na mesma medida em que a blockchain e os contratos inteligentes geram uma ampliação muito grande dos negócios, elas geram também demandas por valores, por verificação, por confiabilidade. Então, como falei, é aí basicamente que entram muitos dos serviços que hoje são oferecidos pelos cartórios. Quando a gente fala, por exemplo, do aumento em escala nacional e internacional da captação de crédito a partir da utilização de blockchain, tendo bens como garantia, isso pode parecer, num primeiro momento, que não gere ali uma repercussão direta para os cartórios no sentido positivo. Porque hoje, né, por exemplo, a CVM, para que haja a emissão desse valor mobiliário através de um token, não exige necessariamente uma averbação. Por outro lado, há a emissão de mais serviços que demandarão, portanto, mais verificação.
E aí eu vou falar um pouco disso já já, mas imagine que um imóvel é oferecido como garantia para uma dívida, né, de uma dívida. A verificação da manutenção daquele imóvel como algo que pode continuar sendo garantia daquela dívida, ela muitas vezes precisa ser uma verificação real, uma verificação registral, né, do próprio registro do imóvel. E ela pode ser uma verificação constante. O próprio emissor dessa garantia, ele pode atrelar ao token e ao NFT que verifica-se ali inicialmente para aquela garantia, um tipo de taxa, de modo que isso seja constantemente administrado e gerador de receita, por exemplo, para os cartórios. Então, tem diversas possibilidades, e eu queria só falar de algumas delas, por isso que vou aproveitar e compartilhar aqui também uma outra rápida apresentação. São algumas anotações, em verdade, e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Por que falar desse tema, né, da tokenização, nesse momento? E aí já focando um pouquinho na questão da tokenização em larga escala. Primeiro porque, de fato, a gente teve uma mudança no Drex, o Drex, que é a plataforma onde será lançado o real em formato digital. Agora, no mês de agosto, o Banco Central disse que vai dar uma pausa no desenvolvimento do Drex em blockchain e que vai lançar o Drex como uma plataforma para a reconciliação de gravames, justamente buscando ampliar a quantidade de crédito oferecido, as hipóteses de crédito oferecidas à população. E o que seria essa plataforma de reconciliação de gravames? É uma plataforma onde você poderia, teoricamente, juntar uma série de informações sobre ônus que pesam sobre bens dados em garantias para a captação de dívidas. E aí, já antecipando, a gente não sabe exatamente como o Banco Central vai construir essa plataforma. Mas veja, como poderá o Banco Central centralizar informações sobre bens dados em garantia, inclusive bens imóveis, inclusive, por exemplo, bens móveis como veículos? Como centralizar essas informações? Basicamente, deve o Drex ter que usar a infraestrutura brasileira, o desenvolvimento de informações brasileiro, onde esses bens precisem ser registrados, precisem ser alocados. No caso dos imóveis, me parece que o ONR terá um papel fundamental, né, por exemplo, para essas informações. A construção, portanto, de uma blockchain que una essas informações em âmbito registral e também que, de alguma forma, tem ali a participação notarial, ela me parece fundamental. Não terá como haver uma garantia plena, até para efeito de reconciliação de gravames, de que as informações ali prestadas são válidas, se não houver, portanto, uma confirmação daquele que é o responsável por esse registro. Há também a necessidade de se falar sobre isso, porque a tokenização é algo que está em expansão, a gente tem visto aí a entrada de diversos atores, plataformas, corretoras, fintechs, e cada vez com uma obrigação maior de controle de tudo isso. Há sim uma pressão por conta de que esse registro público, ele precisa ser mantido, precisa se batalhar pela manutenção do registro público diante de todo e qualquer aspecto que revele a tokenização em torno, por exemplo, de garantias como a garantia imobiliária. Então, ao contrário, e aí, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tribunal de Justiça do Rio Grande de Santa Catarina, mas me parece que a decisão prematura aí do Tribunal de Justiça de Santa Catarina até pode caminhar no sentido contrário ao esperado, né, de fazer com que os produtos financeiros continuem sendo oferecidos e que haja mais risco à população, mais risco às pessoas e aos investidores do que aqueles que se está imaginando, justamente porque alternativas que não poderão contar com a informação oficial vinda do registro público podem ser implementadas e isso gerar um nível muito maior de risco. E aí, como janela de oportunidade, a gente aponta justamente o ANR e o SRP, né, a obrigatoriedade do sistema de registros públicos, como uma infraestrutura que pode, sim, ser uma âncora para todo esse processo de tokenização que tem se ampliado no país.
Eu quero também passar muito rapidamente sobre um panorama regulatório, para deixar aí como ponto para todos, de alguma forma, aprofundarem, que é justamente a Lei 14.478 de 2022, que trata do marco dos criptoativos no Brasil, que entrega ao Banco Central a principal função de regular criptoativos, mas quero destacar com isso que a Lei 14.478, ela não trata de valores mobiliários e ela não trata de imóveis, e ela não trata de atos típicos de atividades notariais e registrais. Então, percebam que ela é uma legislação muito geral e que basicamente submete ao Banco Central aqueles ativos que vão ter função no sistema financeiro nacional. Percebam que há muitas lacunas aqui. Vai ser fundamental para esse processo de tokenização a utilização do marco das garantias. A gente tem percebido que há cada vez mais a influência das garantias, a atuação da CVM com a resolução 175. E aqui sim eu destaco a Lei 14.382, exatamente porque é necessário o desenvolvimento de um sistema, né, da integração entre o sistema de registros e especificamente a interoperabilidade disso com os demais sistemas que operarão essas garantias. E aí, obviamente, como o professor Lamana colocou, a intervenção do CNJ é fundamental, todo o trabalho que seja feito, né, na direção de o CNJ conseguir efetivamente padronizar essas operações é fundamental, porque dará maior segurança para cada um desenvolver os seus próprios serviços e produtos. E atenção redobrada à LGPD e aos programas, né, anti-lavagem de dinheiro, que já são implementados aí, até por conta também da resolução 88. Então, é absolutamente necessário atenção a isso. Veja que o DREX trabalha, como falamos, com o propósito de reconciliação de gravames. Então, a gente tem isso em pleno desenvolvimento, e como é que vai ficar. Eu até sugiro, né, uma arquitetura desejável, mas que isso precisa ser construído, do registro de imóveis como oráculo jurídico. A gente tem visto isso no sentido justamente de que as informações precisam ser levadas para dentro da blockchain e devem ser monetizadas em algum sentido, ou seja, para além simplesmente do ato registral, a gente tem um serviço informativo que é perene, que precisa acontecer. Coloco os casos aí que hoje são referências, então, o provimento número 38/2021, ao qual o professor Lamana Paiva se referia e construiu muito adequadamente, que trabalha com a questão da permuta do imóvel e que efetivamente alcança ali um aspecto de diferencial em relação a tudo que vinha sendo feito. Não se trata apenas da criação de um produto financeiro, mas algo que traz a segurança do registro imobiliário, ainda que não esteja sendo transferida à propriedade, já que efetivamente a lei não permite essa transferência de propriedade por meio de token, mas fica muito claro que a segurança do registro imobiliário é fundamental para as operações que o mercado já tem desenvolvido e que me parece um equívoco travar isso, né, travar essa possibilidade, tirar garantias das pessoas e não oferecer mais garantias, mas a gente precisa destacar aí, sim, em Santa Catarina, a decisão recente dada pela Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, impedindo aí que tokens fossem, de alguma forma, utilizados no âmbito do registro imóvel, pelo menos até que o CNJ regulamentasse ou que a legislação fosse mais objetiva nesse assunto. Então, não é que o tribunal seja contra, né, a Corregedoria estabeleceu ali apenas um âmbito ainda de incerteza e de necessidade de regulamentação pelo CNJ. Há toda a polêmica em torno da resolução 1551 do COFES e do próprio IRIB, com a nota técnica 1 de 2025, mas que, de alguma maneira, ambas as normas são muito profícuas no sentido de apontar caminhos promissores sobre como poderá se dar o processo de construção da tokenização imobiliária efetivamente dos imóveis no Brasil. E há uma série de oportunidades, me parece aí, para os cartórios, de criação de produtos e serviços, né? Eu sugiro alguns, por exemplo, a criação de um núcleo de gravames que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, com o desenvolvimento de APIs, justamente vinculadas ao operador nacional, né, ao próprio sistema de registros públicos. Então, isso pode ser algo, justamente um serviço oferecido diretamente aos bancos, às tokenizadoras, a todas as instituições do sistema financeiro nacional, por exemplo, que queiram atrelar esses gravames
justamente as operações de crédito. Percebam como há um campo aí para desenvolvimento. A integridade das informações, e aí também no âmbito notarial, né, passando o resto de todas as operações, inclusive no caso dos imóveis para fins de matrícula, o serviço registral como oráculo. Há também, e aí o professor Hércules falou muito bem isso, para todo o fim de identificação. A gente já tem hoje no e-notariado a identificação que é feita especificamente a partir do Colégio Notarial do Brasil, e isso serve muito, pode ser um padrão, por exemplo, a ser usado nos contratos de tokenização imobiliária, de tokenização de dívidas em geral, para fim de se estabelecer o KYC, que é tão exigido no âmbito do sistema financeiro, né, o conheça o seu cliente, know your customer, ou o KYB, que tem a ver exatamente com o negociante, com a pessoa jurídica, o desenvolvimento disso, o desenvolvimento de certidões verificáveis, né, on-chain, também dentro da blockchain, protesto e RTDs digitais, cadeia de custódia documental. Esse é um tema muito interessante, que a gente possa garantir a cadeia de custódia de evidências técnicas, desde processos, desde o âmbito de processos criminais, por exemplo, a processos de verificação diversos, e isso pode ser algo implementado no âmbito cartorial, e outras estratégias, né, que a gente possa ver adiante. Eu não quero aprofundar, mas apenas colocar aqui como possibilidades. Riscos jurídicos e de compliance, a gente tem que ficar atento a todos os riscos, especificamente qual será o padrão oferecido pelos cartórios nesse sentido, e padrões técnicos que efetivamente podem ser implementados no âmbito dos cartórios. Já falamos do padrão de identidade, que já tem legislação e que já estão bem desenvolvido no Brasil em relação a identidades verificáveis por meio de chave eletrônica, criptografada, a integridade de informações, seja de matrícula, de averbação de imóvel, utilizando o DLT, né, utilizando blockchain, o desenvolvimento de padrões de interoperabilidade entre esses sistemas, e aí, mais uma vez, me parece que o operador nacional entra como ator central, e, basicamente, a questão de anonimizar dados para respeitar a LGPD. Tudo isso a gente trata também de modo muito mais aprofundado, inclusive, no curso. Enfim, eu quis fazer algo mais rápido aí para não extrapolar muito tempo, mas dar vários insights. E aí, só quero finalizar dizendo que, da minha parte, pelo menos, que existe um cenário muito promissor para a construção. A blockchain está dentro disso, e conhecer esse cenário, conhecer a tecnologia, fará todo o diferencial, justamente para que a gente consiga interferir nesse cenário de modo mais assertivo e de modo a guiar toda essa demanda, que já é uma demanda empresarial, que já é uma demanda comercial, para que, de alguma maneira, a gente continue protegendo aí a informação para a sociedade brasileira, que é aquilo que, basicamente, os cartórios fazem de modo muito especializado. Então, devolvo aí a palavra também, as considerações de vocês, professor Lamana, professor Hércules, e quem também mais queira participar, para a gente depois seguir para a finalização formal. Eu me permito falar antes também, né, como notário, né, Lamana, estimulado a falar no primeiro momento, para mostrar para todos aqui presentes como é importante a gente poder reconhecer que tipo de bem que está sendo tokenizado, porque em algum momento a gente fala, olha, eu preciso de eventual intervenção da Comissão de Valores Mobiliários, mas, eventualmente, os exemplos que o professor Lucas fez referência, como o token da Ribus, né, o token DIN, eles foram entendidos como um não valor mobiliário, pelo que não precisava de prévio registro em CVM. Vamos supor que o direito que um token esteja carregando seja o direito de abrir uma porta de um imóvel para poder ocupar por breve tempo. De última hora, eu preciso estar na cidade de Porto Alegre e vou em alguma base para verificar aquele imóvel está disponível, eu quero contratar, eu quero receber um token, recebo um QR Code no meu celular, aponto para a câmera de determinada fechadura, a fechadura vai se abrir, né? Isso aqui é uma utilidade que eu tenho e previamente não precisa passar por CVM, né? Esse tipo de utilidade em um token. Então,
há muita coisa que a gente precisa verificar. Poxa, o dia a dia é de serviços sendo feitos de forma segura, célere, e isso pode ser uma democratização de acesso a determinados bens. Quando a gente fala em tokenizar um crédito de precatório, a gente vai dizer que várias pessoas vão poder investir em precatório, por mais que não tenha tanto dinheiro para poder investir, e a rentabilidade vai ser convidativa. Então, eficiência, democratização, tem muita coisa envolvida, e a gente precisa estudar esse fenômeno de despapelização da expressão econômica dos bens, né, desses bens, essa representação digital, e isso só num foco. Depois o professor Lucas aborda também a questão do Drex. Ora, a gente bem repara que hoje o problema geopolítico de será que o dólar deve continuar sendo o padrão para a negociação internacional, o SWIFT deve continuar sendo só ele, né, um meio de transações internacionais, e a gente repara uma certa migração para outras formas de negociação, né? A China negociando, né, com o seu yuan, o digital, assim, é importante verificar como a gente pode estudar e entender o fenômeno até de modificação de certos cenários nas transações, né, entre particulares, e o professor Lucas fala, olha, o Drex parece que está modificando, o Banco Central modifica agora a sua estratégia quanto ao desenvolvimento do Drex nesse primeiro momento. Então, isso tudo merece estudo, os notários e registradores precisam estar atentos para essa situação. Por exemplo, na parte do notariado, a questão de contratos inteligentes, né, que a gente, olha, desenvolva um algoritmo para que o promitente comprador ele possa receber parcelas de expressão econômica de um bem a cada mês que ele satisfizer a sua prestação. Até o momento em que ele paga 100%, e com isso gera para aquele transmitente o dever de declarar que a propriedade está transferida. Mas isso pode estar numa smart escritura para que a gente possa robustecer a posição jurídica daquele adquirente que vem cada vez mais acumulando tokens quando honra com as suas prestações. Essas expressões econômicas, elas podem ser representadas dessa forma, por exemplo, né? E o Conselho Federal do Colégio Notário do Brasil, ele desenvolve ferramenta para que as negociações possam acontecer desta forma com Smart Escritura. E essa atenção, eu fico feliz que a gente tem aqui uma reunião com mais de 100 pessoas para todos preocupados e atentos para a importância do estudo dessa nova tecnologia. Então, professor Lucas, só para dizer também da admiração que eu tenho quando o senhor, que vem da parte mais de direito criminal, mas faz uma digressão pelo direito econômico, tratando, né, do padrão ouro e indo até o Bitcoin para verificar esse meio de troca, passando por Bretton Woods, depois lá em Nixon Shock, em 1971, depois num acordo de Arábia Saudita com Estados Unidos sobre o petrodólar, e a gente precisa conhecer, porque hoje vai descambar num cenário em que o dólar provavelmente esteja sendo colocado em xeque por exemplo, uma moeda dos BRICS, né? Isso tudo está na ordem do dia, e é lindo de estar aqui com essa turma adorável para que a gente possa problematizar esse e vários outros temas. Agradeço aí pela participação de todos e pela oportunidade de estar aqui. Professor, só batendo uma bola aí, hoje você tem em stablecoins de dólar americano cerca de 280 bilhões de dólares, ou seja, isso é dólar tokenizado, emitido por empresas privadas, que opera só dentro de blockchain.
Ou seja, olha o volume de dinheiro que existe hoje, né? E o dólar. Hoje, dentre as 10 maiores detentoras de títulos públicos da dívida americana, considerando aí empresas, 2 delas são emissoras de stablecoin de dólar, né? Então, stablecoin é basicamente dinheiro dentro da blockchain, né? Emitido por empresa privada. Então, esse volume que é gigantesco de recurso, óbvio que ele produz um cenário de negócios digitais que não existia antes. E claro que isso afeta todas as relações entre as pessoas e, consequentemente, afetará comércio internacional, questões globais e geopolíticas, mas também afetará aquilo que está no nosso dia a dia, né? E é muito interessante perceber isso. Obrigado, professor. Muito bem, meus caros. Então, eu tenho 2 colocações aqui bem simples e que possa, digamos, transmitir para todos. A primeira delas, nós temos na primeira zona do registro imóvel 38 imóveis tokenizados. 38. E dentre esses 38, nós tivemos um imóvel que ele foi solicitado a extinção da propriedade digital. Veja bem, quando foi feita a permuta pelo token, foi lavrada a escritura, foi pago todos os impostos, foi solicitado negativas, foi comunicado ao COAF, por isso que eu não vejo lavagem de dinheiro nisso aí, e também foi comunicado à Receita Federal, que é o nosso compromisso. E aí, passado um tempo, alguém adquiriu o imóvel inteiro e foi lá e a propriedade digital, ela foi, então, extinta da matrícula. E aí entrou a compra e venda com alienação fiduciária. Este é um. De outro lado, a nossa regulamentação aqui do Rio Grande do Sul, ela é de 2021, bem na época da pandemia. Vejam só, foi em plena pandemia. E aí nós fomos estudando, 2022, aí veio também a 23 mais uma enchente no estado, e aí culminou com a enchente, com a tragédia de 2024. E nós solicitamos a corregedoria, tá, para dar andamento e já, digamos assim, dando uma noção melhor para a segurança do investidor, daquele que compra a fração da propriedade digital, ou que compra a fração também do aluguel, né? Nós encaminhamos para a corregedoria uma forma de trazer todas as negociações da propriedade, do ativo, da propriedade, do ativo da propriedade, né? Trazer para dentro da matrícula. Então, qualquer investimento, ela viria para a matrícula. E qualquer compra lá, por exemplo, de uma fração de um apartamento, de um terreno, qualquer coisa, também viria para a matrícula para dar publicidade, conhecimento e também para não burlar absolutamente nada ou desviar, digamos assim, dinheiro para que não pudesse aquela pessoa ser procurada por o que devesse. E aí usamos o artigo 246 da Lei 6.015, combinado com o 176, inciso 2, item 5. Né? E o 246 é aquele que diz, além dos casos expressamente indicados no item 2º 2 do 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro e repercutam os direitos relativos ao imóvel. É uma novidade que trouxe também pela Lei 14.382. Então, nós solicitamos e pedimos mais, que o imóvel, aquele que está lá na matrícula, ele fosse afetado, Eric. A mesma afetação que tem na incorporação imobiliária. E daí a corregedoria diz, lamento, Lamana Paiva, mas eu não posso fazer essa afetação em virtude que depende de lei. E eu concordo, depende de regulamentação. Então, já que agora o RIB, o IRIB e mais o NR, que é a central de todos esses 3.660 registradores, e que tudo isso que eu estou falando deve trazer para a matrícula as averbações, as anotações, vem pelo NR, né? Que verifique isso aí para a gente dar sequência que o produto, o Lucas, a meu juízo, é de futuro, sem dúvida nenhuma, tá? Porque o imóvel, aí fala que o imóvel fica parado, e eu pergunto, a integralização de capital, o imóvel fica fazendo o quê? Esse é outro exemplo. Então, por menos aqui, ele está no mercado e está girando, sem dúvida nenhuma, suas aplicações. Então, eu gostaria de finalmente agradecer a Tami e também
a nossa Anoreg BR, que tem feito um esforço sobre o comum para atender todos. Hoje tem uma novidade aí, graças a Deus. Tá? Uma boa notícia. Não saiu nenhum provimento estadual nem nacional. Correto? Então, nós estamos de bem. Só saiu a republicação do provimento de ontem, o 203. Tá? Então, a nossa CNR, né, que é a Confederação, aí no ENOR, que é a Escola Nacional Notarial e Registral, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, e todos aqueles colaboradores, notários e registradores de prepostos, para prestigiar esses cursos, porque todos eles são com fundamentos, são pessoas que entendem do mercado para poder ter melhor atuação. E a nossa Enore, que é a Fundação Enore, aqui, Escola Notarial do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, professor Lucas, obrigado pela companhia Hércules e obrigado a todos os nossos queridos colegas que estão por aí. Eu que agradeço, professor, muito bom. Aproveitando aí, todas essas instituições fizeram em parceria, já justamente atendendo a essa demanda, a TAMI, a Anoreg BR, a CNR, a Enor Rio Grande do Sul. Então, todas as instituições fizeram uma parceria e a gente tem hoje o lançamento da segunda turma, né, do curso, que é o curso Master em Cartório 4.0. Eu, inclusive, vou deixar aqui o link, deve estar já sendo divulgado aí nas redes sociais das respectivas instituições, mas eu deixei no chat o formulário que você já pode pedir a inscrição, porque o pessoal me informou aqui, pelo WhatsApp, que vai haver aqui valor promocional exclusivo para quem se matricular hoje, logo após a transmissão. O curso tem início no dia 30 de setembro e a condição especial é justamente de valor, né? Ficariam 4 vezes de R$ 270, com primeiro vencimento para 5 de outubro, diferente aí do valor regular do curso, que é um pouco mais alto do que isso. Então, essa é uma condição para quem se inscreveu hoje à noite, justamente prestigiando o pessoal que está na live aí. É um curso que já está na segunda turma, a primeira turma tem acontecido aí de modo muito interessante, com a participação efetiva das pessoas, e a gente tem construído coisas fantásticas, assim, eu percebo que o desenvolvimento do tema, ele é muito, muito interessante, e essa segunda turma é justamente por uma demanda que a primeira já tinha começado há algum tempo, e muita gente querendo fazer. Então, essa segunda turma aí também certamente vai esgotar rápido, né, a quantidade de vagas. Professor Lucas, se me permite... Claro, por favor. Nós estamos na segunda turma, e essa primeira turma eu tenho 6 colaboradores meus, né, que estão fazendo esse curso, e estão adorando, pela forma de apresentação do curso, pelos professores, tudo, o seu corpo docente aí, que é sensacional, e fico aguardando a quarta-feira para poder ter essas aulas. Então, pessoal, convoco aqui a todos os nossos prepostos e demais colaboradores e interessados no direito, que é o momento de você saber sobre tecnologia, inteligência artificial, que é outro que está sendo desenvolvido lá no NR, que é o IARES, né? Que é outra bengala que nós vamos ter, que vai ajudar muito o sistema registral, mas não tira, Hércules, a qualificação do registrador. Ele vai ter que conferir. Ótimo. Em parceria com o Google, né? Isso mesmo. Lamana, só para dizer que da minha parte também, na minha equipe, são 6 colaboradores que estão nesse curso, e todos os depoimentos muito elogiosos. É uma grande alegria, viu, para eles e para mim também, poder verificar a qualidade, o nível dos professores e do conteúdo ministrado nesse curso. É fundamental e parabéns aí a todos os responsáveis por isso, né? Então, a TAMI, a Anoreg Brasil, a CNR, a Enore, Rio Grande do Sul, fantástico o curso e espero que todos possam aderir a esse conteúdo excepcional, fantástico. Perfeito. Muito bem. Perfeito, legal. Obrigado, professor Hércules, professor João Pedro. Foi uma satisfação aí de novo aprender com vocês e estar aqui com todos e todas. Também fico muito feliz, satisfeito. O curso a gente vai entrar agora numa fase de Lei Geral de Proteção de Dados e logo em seguida praticar para uma série de atos notariais. A gente, nas últimas 3 aulas, falou bastante de imobiliário.
agora voltando um pouco mais para notariais, e no finalzinho já trabalhando com conformidade, com compliance, e todos esses aspectos de lavagem de dinheiro. Então, ele é um curso bem divididinho, assim, a gente está caminhando para a reta final, mas acho que, de fato, a gente tem o prazer aí de estar contando com professores e professoras que agregam muito, né? Como eu tenho dito, que tem mão na massa, que são excelentes professores, têm excelentes formações com livro publicado, juiz, advogado, advogada, enfim, gente especificamente da área do registral e do notarial, mas gente que sabe o que está fazendo, né? Que está com a mão na massa, não é só, sem qualquer desprestígio, mas não é só gente que está lá na sala de aula só falando sem ter feito. Então, acho que isso tem gerado discussões que são maravilhosas. Isso aí. Um abraço aí para o Roberto Parcianello, para o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Reinaldo, né, e todos os demais. Zilda Moreira, aqui de Brasília, da comissão, que joia. Que alegria ver todos aqui. Legal. José Maurício também está aí do NetSpaces. Muito prazer. José Maurício é nosso aluno lá. Muito legal. Muito bem. Valeu, então. Legal. Valeu, pessoal. Então, um grande abraço para todos. Felicidade. E vamos lá fazer a inscrição e vamos aproveitar essa oferta aí. Valeu? Um abraço. Opa, valeu. Valeu. É só o Marcos Santos. Marcos Santos levantou a mão. Diga lá, Marcos. Acho que sem querer, né? Então, oportunidade, um grande abraço a todos, viu? Boa noite aí. Um abraço, boa noite. Valeu, até mais. A todos, então.